Quando eu comecei a trabalhar, eu me lembro que nós botávamos o terno, íamos para o fórum muito felizes, né? Os advogados recém-formados, né? Que estávamos naquele momento. Às vezes, para fazer uma audiência, perdíamos um dia inteiro sentados esperando no fórum, as coisas eram muito lentas, eram burocráticas. Para fazer uma petição, era necessário imprimir 4 vias físicas, tinha que levar na distribuição. Uma via era do advogado, uma via era do fórum, outra via ia para o réu lá. Então, às vezes tinha uma para o Ministério Público também, tinha distribuição. Então, recebia aquele carimbo, voltava para o escritório. Então, o nosso trabalho manual, ele era muito maior e a gente se prendia muito mais na execução técnica, no trabalho braçal em si, de ter que fazer aquela documentação, levar no fórum, aguardar, participar das audiências físicas. E o nosso contato com o cliente, ele era totalmente pessoal. Então, ele via o advogado junto na audiência, ele se sentia feliz quando o advogado estava na audiência e falava alto e aquela coisa toda, e defendia os interesses dele. Hoje já não é mais assim. Hoje nós temos 90%, por exemplo, dos contratos que eu fecho no meu escritório, o cliente sequer vai no meu escritório. Eu sequer, às vezes, tenho contato pessoal com ele. A grande parte das audiências hoje são 100% online. Então, a gente manda um link através do WhatsApp do nosso cliente, que é disponibilizado pelo Poder Judiciário. O cliente acessa na sua residência, a advogada responsável no escritório, ou muitas vezes eu, acesso o link, participo da audiência. Então, e tudo isso de forma muito rápida, programada, 2 horas tem audiência, 2 horas acontece, 30 minutos depois está todo mundo liberado. Eu me recordo que uma vez eu fui fazer uma audiência quando eu representava a seguradora Porto Seguro, fui à Concórdia para fazer uma audiência, leva-se 6, 7 horas de carro, nós saindo aqui de Balneário, e eu sentei praticamente 5 minutos na sala de audiências para dizer que não havia conciliação, e nisso fomos dispensados e retornei. Então, assim, se perdeu praticamente um dia de viagem, né, se vai e volta, para ter 5 minutos de audiência. E hoje, muitas vezes, sequer saímos do escritório. Isso nos deu tempo, obviamente, para pensarmos em formas diferentes de trabalhar. E o trabalho na advocacia também mudou. Hoje as pessoas também não querem acessar tanto o poder judiciário que nem antigamente. Hoje se trabalha muito mais com parte extrajudicial também nos escritórios de advocacia, essa parte de consultoria, essa parte de orientação jurídica, de criação de estruturas, tipo holdings, registro de marca, produtos que não envolvem o poder judiciário. Hoje ele é muito mais bem visto pela sociedade do que há 15 anos atrás, quando eu comecei. As pessoas antigamente, na minha época, quando eu comecei, acionavam o advogado somente quando a situação não havia mais como solucionar. E acionava-se daí para entrar com a disputa judicial. Hoje não, hoje a gente trabalha muito mais na parte extrajudicial, na parte de conciliação, na parte de auxiliar demandas antes que elas efetivamente se tornem judicializadas. Então, assim, são tipos de venda diferentes, são contatos com o cliente diferentes. Isso nos faz ter que mudar totalmente a forma de trabalhar. Tem que tomar cuidado como que é tratado o WhatsApp, como que é conversado com o cliente, às vezes uma mensagem mal escrita. Às vezes eu gosto muito de mandar um áudio meu para o cliente escutar uma voz, saber que tem uma pessoa que está trabalhando, que é alguém que está preocupado com o caso dela. Isso é uma coisa, inclusive, que está num dos nossos mandamentos, até depois eu vou ler para vocês que eu tenho uma plaquinha com os mandamentos do escritório, que são alguns pilares que eu criei para que todo advogado que entra no escritório tente seguir aquele passo a passo no dia a dia. E uma das regras básicas é que nós não estamos cuidando de processos, nós estamos cuidando de pessoas. E nós não estamos cuidando de negócios, nós estamos cuidando de sonhos. As pessoas não têm negócios, elas têm sonhos. E isso muda muito a forma como a gente enxerga uma situação e como deve tratar uma situação. Você não trata uma pessoa simplesmente pela necessidade dela que ela está te trazendo. Muitas vezes o amparo jurídico, o atendimento que é dado, a forma como você cuida daquele cliente durante o processo, é muito mais importante do que a decisão judicial. Eu já tive várias vezes sentenças improcedentes, porque isso acontece também. O advogado que dizer que ganha todas as causas está mentindo, isso não é verdade. Não depende de nós.
Muitas vezes o nosso cliente não tem provas suficientes, às vezes o Poder Judiciário não interpreta exatamente do jeito que deveria ser interpretado. Isso acontece com todos os profissionais. Mas eu tenho a satisfação de pelo menos escutar uma coisa dos meus clientes, que é: doutor, durante todo o processo, você cuidou de mim e me orientou. Aí é que eu digo que talvez seja uma grande sacada que esses anos da profissão foi me possibilitando aprender e enxergar que, por mais que o mercado mudou, por mais que hoje nós estamos no mercado digital, no mercado muito dinâmico, muito rápido, as pessoas elas ainda querem se sentir importantes, elas ainda querem se sentir acolhidas. E se o profissional trazer isso na venda, trazer isso na abordagem no dia a dia dela, ela certamente vai gerar um elo de confiança com aquele profissional, mesmo que não o esteja vendo diariamente, mesmo que não tenha contato pessoal. Mas se eu souber que alguém, mesmo que a 1.000 quilômetros, nós temos casos de clientes em São Paulo, Mato Grosso, até Ceará nós temos clientes, muitas vezes o fato dele, toda vez que ele precisa, ele sabe que ele é acolhido, faz daquele cliente um cliente fiel, um cliente vinculado ao escritório, vinculado aos advogados, mesmo que exista essa distância territorial. Muito bom. No final do dia, tudo sobre pessoas. Elvis, nosso líder comercial, o cara das vendas que se profissionalizou em vender. E vender é fechar contrato, né? Vender é fechar mais contrato é colocar dinheiro para dentro do escritório. Elvis aqui nos ajudando aqui no nosso bate-papo. Elvis, direciona aí agora. Vamos extrair o máximo aqui do Dr. Cássio Motti. Doutor, eu fico muito feliz que o senhor falou um ponto que grande parte dos advogados, quando conversam comigo nas reuniões online, eles ficam receosos com isso. Inclusive, depois, quando já está conosco, é uma das coisas que eles passam no começo. E o senhor, como falou que 90% dos seus casos têm sido online, o que acontece é o seguinte: às vezes vem aquele cliente, aquela pessoa da internet que fica com medo de falar com o advogado porque está online, tem muito... A palavra do momento é o golpe. Então, vem todo mundo falando: ai, isso é golpe, eu não posso. E aí fica com aquele medo, e às vezes não é todo advogado que consegue manejar isso, acaba perdendo o cliente. Então, qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão começando a captar cliente online, ou que até querem captar, mas estão com esse receio, porque sempre fica aquela... A gente já ouviu muito, inclusive as estagiárias nossas sempre falam isso, que às vezes perdemos clientes, né, entre aspas, porque, não, eu prefiro falar com um advogado aqui da minha cidade. Então, qual conselho o senhor daria para essas pessoas que ou que pensam em começar a captar pela internet, ou que já estão captando, só que estão passando por essa objeção nas vendas? Bom, eu diria que tudo se resume a uma palavra que ela é bem complexa de explicar todos os pontos. De fato, existe a necessidade de uma consultoria, de um suporte, porque não é uma coisa simples de tu desenvolver para o dia para a noite, né? Sim. Mas a palavra seria autoridade. Tu tens que conseguir entregar para aquele consumidor, porque nós estamos vendendo um produto, nós estamos vendendo um serviço jurídico. Tu tem que conseguir entregar num primeiro momento para aquele possível consumidor a concepção de que você possui autoridade, de que você possui integridade, que você vai entregar aquilo que você está oferecendo ou que eventualmente o consumidor esteja procurando. E isso é complexo de fazer, de um modo geral, mas existem meios e existem técnicas para fazer isso. Quando a gente fala que nós estamos hoje trabalhando 90% na internet, então, assim, o advogado ele tem que ter um canal de comunicação que seja respondido corretamente, que não fique as respostas sem atendimento, que seja um telefone cadastrado junto ao cadastro dele da OAB, que seja um telefone seguro, o mesmo telefone, não fique fazendo contato por telefones diversos, porque isso, de um modo geral, é ruim para o consumidor interpretar esses vários números fazendo contato, pode gerar uma estranheza se, de fato, há credibilidade naquele contato. A sua rede social tem que ser aberta, pelo menos eu oriento aos profissionais que não gostam de expor tanto a sua vida pessoal, eu pratico deste modo. Eu tenho um perfil pessoal, e tem inclusive que eu comecei a seguir o nosso amigo aqui, e tenho um perfil profissional.
O meu perfil profissional é um perfil aberto, ele é um perfil extremamente técnico, ele traz situações jurídicas do dia a dia, tenta trazer claramente fotos, localização, fontes de referência do escritório. Trabalho bastante também com a questão da avaliação do Google, é um detalhe muito importante, principalmente as pessoas acima dos 40 anos de idade, elas têm um perfil de interpretar a internet diferente das pessoas com menos de 40 anos. As pessoas com menos de 40 utilizam o TikTok, o Instagram, e aquilo é a verdade absoluta. As pessoas com mais de 40, e que de um modo geral, tendem a ser as pessoas que mais acionam o Poder Judiciário por questões naturais, divórcio, empresas, deu tempo, né, de várias coisas acontecerem na vida. Eles utilizam muitas vezes o Facebook, utilizam o Google como parâmetro para analisar se aquele profissional tem credibilidade. Então, hoje, por exemplo, se você digitar Cássio Timóteo da Costa no Google, você vai ver um perfil cadastrado, certificado pelo Google, através do Google Negócios. Tu vai ter lá 200 e poucas avaliações da região aqui de Balneário Camboriú, trazendo referência ao meu trabalho. Vai trazer o Jus Brasil lá com milhares de processos. Por que eu falo isso? Porque assim, quando um consumidor for buscar referência, por mais que ele eventualmente tenha alguma dúvida ou ele tenha algum receio, ele começa a tirar esses receios com esses marcos de autoridade. Entra na internet, vê que tem um site, que é algo importante, o profissional tem que ter um site, o profissional tem que ter um telefone adequado, tem que ter um perfil do Google verificado, tem que ter referências para que as pessoas tenham certeza que estão conversando com um profissional. Mas mesmo assim, eu oriento eventualmente aos consumidores, né, que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que não deixem também de consultar o CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. É de fácil acesso a uma consulta pública, onde você digita o nome do profissional que você está conversando e verifica lá a localidade dele, o telefone dele, as informações, porque de fato existe, sim, alguns golpes envolvendo estelionatários ou golpistas se passando pelo papel do advogado. Mas, assim, é um trabalho de gerar autoridade. A partir do momento que você consegue fazer isso, você não fica mais tão à mercê da dúvida. Você não fica mais tão frágil para o cliente avaliar se o que você está entregando, o que você está oferecendo, de fato, é algo verdadeiro ou não, porque o cliente ele consegue ser envolvido por esse contexto da venda.